a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida, sua casa, sua família, tanto para você que está aqui no templo, no culto presencial, quanto para você que está nos acompanhando em nossas páginas, tanto do Facebook, quanto no nosso canal no YouTube. Vocês todos são muito bem-vindos e é interessante como Deus vai conduzindo a coisa, né? Como o Espírito Santo vai direcionando. E tudo aquilo que cantamos até aqui, todas as palavras que foram direcionadas, tem a ver com a mensagem que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta noite. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, e a gente vai ler o versículo 11, depois você vai abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 16, e nós vamos ler alguns versículos também deste capítulo 16 de Provérbios. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Amém? E depois Provérbios, capítulo de número 16. Jeremias 29, muito obrigado, meu querido. Jeremias 29, o versículo 11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Capítulo 16 do livro de Provérbios, o verso 1 diz assim, Provérbios capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo de número 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. E o versículo de número 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E por último, versículo de número 25, que nos diz assim: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Amém? Fecha aí os teus olhos, mas não o seu coração. Mantenha teu coração aberto e o teu ouvido atento àquilo que o Espírito Santo tem a tratar e falar conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós te louvamos aqui nesta noite, nós adoramos o teu nome, nós te bendizemos e declaramos aqui, Senhor, que tu venhas reinar em nossa vida, venha reinar em nosso ser, venha reinar em cada um de nós. Senhor, muitas vezes essa canção, ela não passa de uma mera canção, ela não se torna uma realidade, porque muitas vezes nós nos perdemos em meio a tantos propósitos de vida, há tantos propósitos que não estão fundamentados na Tua palavra ou na Tua vontade, e por conta disso, Senhor, nos perdemos, nos distraímos com tantas coisas, mas nós te pedimos que nesta noite, para que o Senhor reine, nós precisamos nos enquadrar dentro dos Teus propósitos, no centro da Tua vontade, essa vontade que é boa, perfeita e agradável para a vida daqueles que em Ti creem. Por isso, nos ajude nesta noite a termos uma compreensão muito clara do Teu propósito, do Teu querer para a vida de cada um de nós, para que não sejamos mais conduzidos, Senhor, como meninos levados por qualquer vento de doutrina, levados por qualquer tipo de ventania, ó Deus, que vai nos conduzir de maneiras aleatórias, Pai, e certamente nos levará para longe de Ti. Então, Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo comunique a Tua palavra com cada coração, com cada vida que está aqui presente, aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais, ó Deus, sejam agora ao vivo, aqueles que vão acessar este culto em algum outro momento, que o Teu Espírito Santo possa falar, tratar e agir na vida de cada um, Senhor. Que esta palavra ela seja como uma semente lançada e encontre em cada coração uma terra fértil para que ela possa produzir frutos que vão glorificar e vão exaltar ao Teu santo nome.
É minha oração neste momento, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Há algumas semanas eu ministrei uma série de mensagens falando sobre alguns sentimentos que dirigem a vida do ser humano, que conduzem a nossa vida, que vão nos direcionando, né? Que vão tomando conta do nosso ser, que vão tomando conta do nosso eu, vão tomando conta da nossa vida. E são sentimentos que afloram, sentimentos que se manifestam na vida de todo bom ser humano. Se você é ser humano, você fatalmente poderá ser conduzido em algum momento da sua vida, conduzido pelo medo, pelas dúvidas, pelo desejo de ser aceito e materialismo, necessidade de aprovação, enfim, tantas coisas que podem dirigir e conduzir a nossa vida. Mas a verdade é que cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que vivemos, cada um de nós que um dia experimentamos, inclusive uma vida com Jesus, precisamos compreender que a partir do momento que entregamos nossa vida a Ele, a partir do momento que temos uma experiência real e verdadeira com Jesus Cristo, nós colocamos o Senhor, como cantamos aqui, como Rei das nossas vidas. E como Rei Ele é Senhor, como Rei Ele precisa exercer autoridade sobre nós. Como Rei Ele pode comandar a nossa vida. Como Rei Ele vai nos dirigir. Como Rei Ele vai nos direcionar. Como Rei Ele vai nos agraciar com a sua presença, com o seu favor, enfim. Ele tem algo para promover para as nossas vidas, para o nosso bem-estar. O primeiro texto que lemos em Jeremias, o Senhor, Ele diz que Ele conhece, Ele sabe exatamente os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Isso nos traz uma ideia de que Deus, na sua onisciência, na eternidade, Ele já traçou planos, Ele já traçou metas, Ele traçou objetivos, Ele traçou propósito de vida para a nossa existência. Independente de quem somos, independente daquilo que temos de conhecimento, seja um conhecimento teológico, um conhecimento secular, se temos faculdade ou não, se temos doutorado ou não, Deus, na sua onisciência, Ele tem já um plano e um propósito para cada um de nós. O fato de eu estar aqui hoje, o fato de eu poder me dirigir a vocês aqui, é o cumprimento de um dos propósitos de Deus para esta noite, é um cumprimento do propósito de Deus para a minha vida, é um cumprimento do propósito de Deus naquilo que Ele planejou e projetou para mim. Ele tem pensamentos, esses pensamentos não são pensamentos quaisquer, não são pensamentos vazios, pensamentos ocos, pensamentos sem uma estratégia, sem uma direção, sem um fim a ser alcançado. Muito pelo contrário, os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos de paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que se manifesta mesmo em meio ao caos, a paz que opera mesmo em meio às tempestades da vida, a paz que fala e que gera tranquilidade na alma, mesmo em meio a turbilhões de emoções e de dificuldades que nós passamos e vivenciamos todos os dias da nossa vida, todos os dias de nossa existência. Há momentos em que nós vivemos em que estamos bem, que estamos tranquilos, mas existem muitas situações ou momentos da nossa vida que nós ficamos pensando, meu Deus, até mesmo por que eu existo, por que eu nasci. Nós estamos aí no mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, onde a gente fala um pouco mais, a gente ora a esse respeito na prevenção do suicídio, porque muitas pessoas, infelizmente, e principalmente nessa era em que nós vivemos, uma era de pandemia, de medos, de desafios, de ansiedades, etc., muitas pessoas, para se livrarem de sua dor, para se livrarem do seu mal, eles intentam contra a sua própria vida. Nós temos aqui, infelizmente, no nosso estado, um símbolo
de um local que é frequentemente utilizado por pessoas que desejam tirar a sua vida. E nós conhecemos muito bem. Então as pessoas, elas começam a entrar em parafuso, as pessoas começam a entrar num caos psicológico e emocional que gera muitas vezes o fim da própria existência, o fim da própria vida. E eu disse aqui no domingo, quando eu estava orando, que existem pessoas que elas vão se suicidando aos poucos. Ela não elimina a sua própria vida, a sua própria existência de uma hora para outra. Ela vai fazendo isso gradativamente, ela vai fazendo isso paulatinamente, ela vai fazendo isso aos poucos, principalmente quando ela se distancia da presença de Deus e ela se distancia daquilo que Deus tem como um propósito e pensamento, porque se Ele diz que Ele tem um pensamento de paz para a nossa vida, é porque Ele tem essa paz para manifestar dentro de nós, é porque Ele deseja manifestar essa paz, essa tranquilidade, que faz com que você, ao reclinar a sua cabeça no travesseiro à noite, você não perca a noite de sono, mas você possa tranquilizar a tua alma e descansar no Senhor, sabendo que ainda que você esteja dormindo, o Senhor está trabalhando em teu favor. Aleluia, oh glória a Deus. Ter a paz que excede todo entendimento, ela vai gerar um equilíbrio nas nossas emoções e um domínio próprio que vai nos dar a condição de vencermos os desequilíbrios que vivenciamos. Ou seja, Deus tem pensamentos que vão gerar equilíbrio na nossa existência para a tomada de decisões, para que possamos enxergar de fato aquilo que Deus deseja que enxerguemos. Ontem eu estava gravando um vídeo de uma mensagem para enviar para o nosso superintendente nacional e eu ministrei uma palavra quando Eliseu está cercado pelo exército sírio. E tanto Eliseu quanto o seu moço despertam, acordam no mesmo ambiente, os dois acordam no mesmo lugar, os dois enxergam a mesma situação, um grande exército ali cercando aqueles homens para fazê-los prisioneiros, para levá-los cativos. Mas aquele moço de Eliseu, quando ele acorda, ele se desespera porque ele enxergou os soldados, ele enxergou o exército, ele enxergou a dificuldade, ele enxergou o problema, ele enxergou o desafio, ele enxergou apenas a dificuldade que estava diante dos seus olhos. Mas quando nós compreendemos e vivemos o que Jeremias nos diz no capítulo 29, versículo 11, nós conseguimos viver a paz que Eliseu conseguiu viver, porque ele, quando acorda e ele enxerga aquele exército, ele olha para o seu moço e diz: fique tranquilo, porque maiores são aqueles que estão conosco. Aleluia. E ele ora a Deus e ele diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, dá a ele a condição de enxergar o que eu estou conseguindo ver. Quando nós temos esta paz no coração, quando temos esta paz, nós enxergamos o sobrenatural, nós vemos além daquilo que os nossos olhos podem ver, nós conseguimos enxergar a resposta de Deus, conseguimos enxergar a solução do Senhor, conseguimos enxergar o livramento, conseguimos enxergar a providência divina em nossas vidas. Então Deus tem pensamentos de paz para cada um de nós. E ele continua dizendo que os pensamentos também são para nos dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Talvez a gente, em algum momento, a gente fique preocupado achando o que será do nosso futuro. Volta e meia, minha esposa, quando a gente conversa e a gente vê a situação do que está acontecendo no mundo, ela fica preocupada do que será dos nossos netos ou dos nossos bisnetos se Jesus não voltar até lá. E de fato a gente está caminhando para cada vez mais as coisas se tornarem mais difíceis, mais desafiadoras, desafiando a nossa fé, desafiando a nossa certeza e convicção que temos em Cristo e através de Cristo, para podermos enxergar o que Ele tem muito bem definido como um plano e projeto para a nossa vida. Em Provérbios, nos versículos que nós lemos, vimos que Deus, Ele tem respostas certas para cada um de nós. O Senhor tem aquilo que nós precisamos como uma resposta certeira
ainda que a resposta de Deus para nós seja um não, diante daquilo que nós estamos pedindo, ou que estamos indagando na sua presença, mas Salomão vai nos dizer que ele tem a resposta certa e que ele tem algo de especial para liberar, para manifestar, para trazer à existência humana. Ele tem caminhos certos, ele tem os passos certeiros para que você e eu possamos desfrutar, não apenas da sua presença, mas de tudo aquilo que ele tem projetado para nós, tudo aquilo que ele tem como propósito para a nossa vida. Então a grande verdade para mim e para você aqui nesta noite é que se nós existimos porque Deus tem um propósito na nossa vida. Amém, queridos? Você pode declarar isso nessa noite? Se eu existo, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Amém? Pastor, mas a minha vida tá um negócio esquisito, tá de cabeça para baixo, eu estou passando realmente uma dificuldade tremenda, uma tribulação, uma tempestade muito forte, está se abatendo sobre a minha vida, independentemente das circunstâncias que você e eu estejamos vivenciando, irmãos. Ele ainda continua tendo propósito, porque a palavra do Senhor não nos diz que Deus nos livraria dos problemas, muito pelo contrário, Ele diz que nos livraria nos problemas. Ele não nos livraria das tempestades, Ele nos livraria na tempestade. Ele não nos livraria do fogo, mas Ele estaria ali com a gente de tal forma e tão pertinho que nem um fio de cabelo sequer se queimaria. Então Ele nos daria o livramento em meio ao fogo. Louvado seja Deus. Então entenda, meu irmão, minha irmã, ainda que a sua vida esteja experimentando um momento forte de tribulação, um momento forte de desafios, um momento em que está tentando minar e roubar a sua fé, ainda assim, o propósito de Deus, ele não falha, ele não fracassa, ele não perde a sua essência, porque Deus é fiel. Aleluia, aleluia. Então nós podemos entender nesta noite, queridos, quando nós conseguimos depositar a nossa fé, a nossa esperança naquilo que o Senhor tem definido como promessa, como propósito para mim e para você, e conseguimos confiar plenamente nesses planos e projetos de Deus, nós vamos desfrutar de algumas vantagens, nós vamos desfrutar de alguns deleites, nós vamos desfrutar de algumas coisas que nos ajudarão a vivermos uma vida no propósito de Deus, a vivermos uma vida segundo aquilo que Deus tem como propósito definido para a gente. Primeira coisa, primeira vantagem, primeira bênção que podemos ter quando temos a nossa vida dirigida pelos propósitos de Deus, é que quando conhecemos esse propósito da nossa vida, então a nossa vida passa a ter sentido. Quando a gente conhece o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa existência, a nossa vida de fato passa a ter um sentido real. Muitas vezes a gente já parou para pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Eu mesmo já pensei isso, gente. Eu já pensei isso. E a gente geralmente pensa isso quando o parafuso está apertando ainda mais. Quando o problema, a pressão do problema, a pressão das dificuldades, a pressão das adversidades, elas tomam uma força tão grande, elas tomam um tamanho tão descomunal diante da nossa pequena força, que a gente fica pensando, o que eu estou fazendo nesse mundo? Muita gente às vezes fica pensando, eu só nasci para sofrer. Porque a minha vida é uma vida de eterno sofrimento, a minha vida é uma vida de eterna angústia, a minha vida é uma vida de eterna perca, a minha vida é uma vida de eternas dificuldades, mas não, amados,
Ainda que você esteja vivenciando momentos de tribulação, entenda, se Deus, como Deus, Ele tem propósito, você pode compreender que mesmo em meio a essas dificuldades, você tem vencido até aqui, o Senhor tem te sustentado até aqui, o Senhor tem te fortalecido até aqui, o Senhor tem gerado provisão na tua vida até aqui, Deus tem sido fiel com você até aqui, mesmo em meio a circunstâncias adversas, mesmo em meio aos grandes vendavais, ainda que os mares estejam bravios, no entanto o Senhor ainda não te abandonou, você ainda não naufragou, você ainda não pereceu nesse deserto, porque Ele tem propósito contigo, aleluia. Então a sua vida de fato, ela faz um sentido, ela tem sentido diante do Senhor. Tem muita gente que vai em busca da astrologia. Conheço pessoas, na verdade conhecia, né? Agora acho que nem tanto. Eu espero pelo menos que não faça isso, né? Mas tinha muita gente que antes de sair de casa não saía sem ir lá fazer o quê? Olhar no jornal o horóscopo do dia. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu morava no Rio de Janeiro. E tinha uma astróloga famosa na ocasião, nem sei se ela está viva, Zora Ionara, meu Deus, misericórdia! E ela trazia ali o horóscopo do dia. Ontem, ao assistir um programa, a pessoa no programa falou assim: gente, onde é que estão os adivinhos que ninguém previu que tinha uma pandemia preparada para 2020? Tem muita gente que está em busca de propósitos, consultando astrologia, consultando os astros, consultando tantas coisas que estão aí, sendo disponibilizadas para o homem, mas na verdade a nossa vida ela só passa a ter sentido, ela só passa a ter de fato um efeito quando entendemos: Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito na minha existência, Ele mandou Jesus Cristo, Ele enviou Jesus Cristo porque Ele me ama, Ele enviou o seu Filho porque eu não vivo esta vida completamente ou integralmente enquanto estou aqui nesta terra, eu sei e posso ter uma convicção, e nisto eu creio: na eternidade eu estarei com Ele, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. Quando a vida passa a fazer sentido para a gente, irmãos, você pode suportar quase tudo. Quando a gente consegue compreender que Deus tem um propósito, a vida passa a fazer sentido, então a gente tem condição de suportar quase tudo. A gente consegue suportar. Sabe aquele tipo de situação quando você, do seu filho, você suporta as dores do parto porque você quer dar à luz ao filho, no caso das mulheres? O pai suporta acordar de madrugada, acordar bem cedo para ir para o trabalho, para garantir o pão de cada dia. Porque você tem sentido, há um sentido para a tua existência. Mas quando a gente descobre também o sentido da vida diante de Deus, a palavra, Paulo nos diz que nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! A gente se torna mais do que vencedor, irmãos. Não somos apenas vencedores, nós nos tornamos mais do que vencedores. Não nos tornamos apenas aqueles que vão receber um troféu. Nós estamos além disso. Estamos além daqueles que rompem as faixas, estando ele numa corrida do primeiro lugar. Nós estamos além disso, porque ainda que você e eu não consigamos romper qualquer faixa, o Senhor Jesus, Ele nos torna mais do que vitoriosos na sua presença, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sem significado, a vida não tem sequer uma relevância ou esperança, quando a gente não consegue entender o significado, quando a gente não consegue entender o propósito, quando a gente não consegue entender isso, a vida não tem relevância, a gente não consegue ter esperança. Nós vemos
homens e mulheres na Bíblia que, em alguns momentos de sua existência, declararam não ter esperança. Nós vemos pessoas, conhecemos pessoas à nossa volta, que independente de quanto tempo de evangelho tenham, independente de quanto tempo, o sentido da vida na sua própria existência. A esperança em nós, ela só é gerada quando se tem propósito. Nós precisamos reativar no nosso coração a esperança de que um dia tudo isso vai ter fim. Tudo isso vai ter fim, irmãos. A gente está vivendo um momento onde o evangelho, ele não está sendo pregado ou anunciado na sua integridade, na sua integralidade. Ele está sendo anunciado muitas vezes de tal forma apenas visando massagear o ego, massagear o eu, trazendo palavras positivistas, palavras que vão trazer um ânimo, trazer um encorajamento para você viver apenas o aqui e agora. Presta atenção, eu quero te lembrar de algo muito importante. Jesus não veio para nos dar encorajamento apenas para viver o aqui e agora, mas Ele veio para gerar em nós a esperança de que o aqui e agora ele é passageiro, mas existe uma eternidade preparada para nós. Existe algo especial da parte de Deus, reservado para aqueles que permanecerem firmes e fiéis até o fim, que alcançarão a coroa da vida eterna, que receberão do Senhor a célebre frase: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Oh, aleluia! Tudo isso que a gente está vivendo aqui é passageiro, queridos. Então, quando nossa vida passa a fazer sentido, passa a ter de fato um significado, gera esperança em nosso coração. Então não desista, não se entregue, não pense que está tudo perdido, não, porque não está. Deus ainda tem a palavra final, Ele ainda tem um momento para manifestar a sua glória e o seu poder em nossa vida. Segunda vantagem que a gente tem quando a gente permite que o Senhor dirija a nossa vida segundo os seus propósitos, é que isso nos traz a simplicidade da vida, simplifica a nossa vida. Conhecer o propósito de Deus para nós simplifica a nossa vida, porque ela vai definir aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Os propósitos de Deus para mim vão me ajudar a definir aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo. Me ajudam na tomada de decisões, para que eu não me perca em meio a tantas ofertas que nós encontramos no mundo. Sim, porque a gente vive aqui. Às vezes a gente cria uma ideologia de que, uma vez sendo crentes, uma vez sendo cristãos, vamos viver numa redoma de vidro ou num universo paralelo, onde as coisas vão acontecer apenas conforme o nosso querer, o nosso propósito, e que tudo que acontecer em outro mundo paralelo não irá nos afetar direta ou indiretamente. Muito pelo contrário, irmãos. Nós estamos aqui, vivemos aqui para fazer a diferença aqui, para sermos luz em meio a este caos, a esta escuridão total em que o mundo se encontra, para sermos o sal nesta terra, para irmos além, anunciando a palavra do Senhor, não apenas através da pregação falada, mas através da
mensagem vivida, e esta ela é muito mais eficiente e poderosa, porque ela manifesta exatamente o propósito e o querer de Deus em nossa existência, gerando a simplicidade da vida, porque o Evangelho de Jesus é simples, o próprio Cristo é simples. Então não criemos nós ainda mais dificuldades ou adversidades, mas vivamos segundo o que Deus tem estabelecido como propósito, para vivermos uma vida simples na sua presença. Aleluia! O propósito de Deus para nós, irmãos, passa a se tornar então um padrão pelo qual a gente vai avaliar quais as ações que são essenciais e quais que não são essenciais. A gente tem a capacidade ou a condição de fazermos esse tipo de avaliação. Quando vamos tomar alguma atitude, quando vamos tomar alguma decisão, quando vamos realizar algo, a pergunta que precisa estar dentro de nós: este ato ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Se Deus tem um propósito com você para que você seja, vamos fazer aqui um exemplo, não sei, mãe. O propósito de Deus para você é que você nesse momento seja mãe dos seus filhos. Então qualquer tipo de decisão que você vai tomar, você vai avaliar e analisar. Esse ato, isso que eu estou fazendo, vai me ajudar a cumprir o propósito de Deus de ser mãe neste tempo, neste momento, na vida dos meus filhos? Sim, porque existem muitas vezes situações em que nós negligenciamos aquilo que temos definido em nossa vida como propósito de Deus e passamos então a exercer papéis disfuncionais que não vão glorificar a Deus no nosso dia a dia, não vão glorificar a Deus nas nossas ações, nas nossas atitudes. E a gente precisa parar para pensar: isso que eu estou fazendo de fato cumpre o propósito de Deus? De fato cumpre o querer de Deus? Eu estou realmente fazendo algo que vai gerar aqui a alegria do coração de Deus, que vai gerar uma satisfação no coração de Deus em relação à minha existência, aquilo que eu faço ou deixo de fazer? Sem um propósito claro, gente, nós ficamos sem alicerce sobre o qual nós vamos fundamentar decisões. Tem muita gente que está tomando decisão baseado em nada. Tem muita gente tomando decisão baseado em alicerces que não vão sustentar as consequências das decisões tomadas hoje. Quando eu não consigo caminhar, quando eu não consigo entender, quando eu não consigo viver o propósito de Deus na minha vida, eu tomo decisões infundadas. Quando tenho minha vida entendida, compreendida no que Deus tem como propósito, se torna mais simples. Porque então as minhas atitudes, as minhas decisões, elas vão me ajudar a compreender o tempo e o recurso que eu preciso empregar, que eu preciso dar, para que esta decisão se torne uma bênção para a minha vida. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente não consegue enxergar isso dessa maneira. E aí quando a gente não consegue enxergar, às vezes a gente toma decisões baseadas em circunstâncias. Dependendo da circunstância que está acontecendo, aí eu tomo uma decisão. Dependendo da circunstância que eu estou vivendo, eu tomo uma decisão. Dependendo da pressão do momento, eu tomo uma determinada decisão. Vou sair da igreja. Às vezes é porque alguma coisa não está te agradando, alguma coisa não te alegrou, alguma coisa foi contra um pensamento que você tenha, uma verdade absoluta existente dentro do teu ser, e aí você toma uma decisão: agora eu vou sair da igreja.
Só que você não pensa na consequência disso. Você vai para uma outra igreja, você vai para um outro lugar, e acredite, você vai encontrar lá ser humano igualzinho tem aqui. Você vai encontrar pessoas iguaizinhas às que estão aqui, com os mesmos tipos de problemas emocionais, os mesmos tipos de dificuldade de entendimento, pensamentos os mais variados possíveis, e vai chegar uma hora, pode tomar fé nisso que eu estou falando, vai chegar uma hora em que você vai se aborrecer, em que as pressões virão, que as dificuldades vão surgir, e você vai pensar, essa igreja aqui também não serve para mim, vou embora daqui, e aí fica pulando de galho em galho, não consegue criar raiz, não consegue criar base, não consegue criar algo que vai de fato sustentar a tua vida, sustentar o teu ser espiritual, não vai conseguir te sustentar, para que você então possa ir até o final da tua jornada, da tua caminhada, dentro daquilo que Deus tem como propósito muito bem definido para você. É simples assim, gente. Se me perguntarem, pastor, o senhor já pensou alguma vez em deixar a igreja? Já, muitas vezes. O senhor já pensou em deixar o ministério? Já, muitas vezes. Já teve dia de dar vontade assim, pegar e sair correndo, largar o microfone e sair correndo. São as pressões que vêm, gente. Mas ao mesmo tempo que dá vontade, aí eu paro e penso e reflito, não, Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito, e se eu sair daqui, se eu sair agora, eu vou para onde? Eu vou para outra denominação, tá? Chegando lá, eu vou ter que começar a gerar todo um caminho, eu vou iniciar do zero, começar a criar um ambiente, onde eu vou ser aceito, onde eu vou ser recebido, eu também vou aceitar e receber, aí eu vou ficar com aquilo que eu tenho de igreja de Deus impregnado dentro de mim, que são mais de 30 anos servindo ao Senhor na igreja de Deus, aí pensa isso, pensa aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí até que as coisas se ajustem, Jesus voltou e eu não fiz nada. Então eu penso, continuo por aqui mesmo, que aqui eu já conheço, já sei, entendo o sistema, glorifico e exalto a Deus, tenho liberdade de adorar, de servir ao Senhor, aleluia. Então eu não vou tomar decisões precipitadas, baseadas em pressões do momento. Quando a gente não tem propósito, a gente toma decisões baseadas até mesmo no nosso humor. Até no humor a gente toma decisão. Ontem, por exemplo, vou abrir aqui o confessionário. Vai ficar gravado aí o que a gente vai fazer, né? Depois edita. Ontem eu estava estressado por uma situação que estava acontecendo. Eu estava tentando imprimir um documento, e aí, sabe aquela hora que você precisa e a impressora engasga? Aí a impressora não se conectava com o computador, tinha hora que conectava e ela dava problema no cartucho. Eu abria a impressora, mexia no cartucho de tinta, fechava a impressora e estava lá. Aí ela parecia que ia funcionar, quando eu botava para imprimir, ela engasgava e não ia, ficou um tempão assim, e eu precisando imprimir um documento importante para levar em cartório, etc. Aí de repente chega a minha esposa, ela chega e me pergunta alguma coisa, eu nem olhei para trás, tomei uma decisão, eu vou responder mal criado para ela, será que essa mulher não está vendo que eu estou estressado? E dei uma resposta mal criada para minha esposa. Aí eu vi que ela saiu de perto, ela não me retrucou, graças a Deus, irmãos. Alguém estava no espírito naquela hora. Ela saiu de perto, foi passar pano na casa, aí o Espírito Santo vai, rapaz, olha o que você fez, cara, você tomou a decisão de responder mal a tua mulher, ela não tem nada a ver com o problema aqui da impressora, é um problema de máquina falha. E aí o Espírito Santo foi falando, aí eu consegui imprimir o documento, deixei aquilo para lá, fui lá na despensa lá do armário, pano, limpador de móvel, ela passou o pano no chão, eu fui limpei os móveis, fui criando o ambiente, fui abrindo o caminho, limpei todos os móveis sem dar um pio, tudo direitinho, tudo limpinho, até no quarto, dei aquela faxina.
Aí quando ela estava na cozinha, cozinhando o almoço, fazendo o almoço, cheguei perto dela, né? Aquele olharzinho de peixe morto, do gato de botas. Já viu o desenho do gato de botas? Que ele faz aquele olharzinho assim. Aí fui, humildemente, e disse: eu te respondi mal. Eu te respondi de forma agressiva, sem necessidade. Eu estava estressado e descarreguei em você. Me perdoa? Aí ela olhou sério para mim. Eu falei: Jesus, a coisa está mais difícil do que eu pensava. Aí a gente entra em batalha de oração. Sabe como é que é, né, Ademilton? A gente já entra em oração. Senhor, ajuda aqui, toca. Aí eu falei de novo: você me perdoa? Aí ela olhou e deu aquele sorriso. Eu falei: aleluia, a vitória é minha no nome do Senhor. Até quando a gente está de mau humor, a gente toma decisão. E sabe qual é o nosso grande desafio? É que sem esse propósito, ou sem a gente ter essa certeza, nós vamos criando caminhos mais tortuosos diante de nós. A gente acaba gerando mais dificuldade para a gente mesmo. A gente gera mais pedra de tropeço, mais problemas, mais situações difíceis. Trazendo fadiga, trazendo estresse, gerando conflitos, não só internos, mas também conflitos externos, não só internos, mas também conflitos até mesmo familiares. Então a gente precisa compreender, queridos, que Deus, Ele quer que vivamos uma vida simples. Às vezes eu falo certas coisas com alguém e digo assim: é simples assim, porque de fato é. A gente é que dificulta. Eu quero te pedir para ficar de pé. Não vou conseguir terminar a mensagem hoje. Próxima quarta ou no domingo, a gente continua falando um pouquinho mais sobre o propósito de Deus para nós. Mas eu quero orar com você neste momento. Se você se sente sem um propósito definido, se você sente que a tua vida não está trazendo paz, se você sente que a tua vida não está sendo gerado um momento de satisfação, de alegria, sabe, aquela coisa que fica incomodando e está remoendo aí a tua alma, remoendo o teu ser. Se você sente que tem algo assim, coloca a mão no teu coração, nós vamos orar. Nós vamos pedir que o Senhor manifeste esses pensamentos de paz, pensamentos de futuro e de uma esperança dentro de cada um de nós, para conduzir os nossos caminhos e Ele possa de fato reinar sobre nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Senhor, nós estamos na Tua presença nesta noite, Deus, e eu quero Te agradecer por esse tempo tão precioso, tão especial que o Senhor nos deu de estar aqui para refletirmos na Tua palavra, para refletirmos em Ti, para refletirmos naquilo que Tu tens para cada um de nós. Eu quero Te agradecer porque Tua palavra nos diz que o Senhor sabe, é do Teu conhecimento os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, para cada um de nós que aqui estamos e aqueles que nos acompanham também em nossa rede social. Eu quero Te louvar, Senhor, porque eu sei que nada disso fugiu do Teu controle, nada disso saiu do controle das Tuas mãos. Então, eu Te dou graças, porque ainda que a gente se sinta meio perdido, ainda que a gente se sinta meio desconectado, ainda que a gente se sinta meio aéreo, Senhor, até em determinadas áreas, em determinadas situações e circunstâncias, eu posso confiar nesta noite, Senhor, eu posso acreditar que Tu não perdesses o controle de absolutamente nada. Então nos ajude a viver esta paz, nos ajude a compreender, Senhor, os Teus pensamentos, a entender os Teus propósitos para cada um de nós. Porque uma vez entendendo os propósitos, uma vez compreendendo que Tu tens algo de especial e reservado para cada um,
Nós conseguimos viver isso na integridade, conseguimos viver isso de forma integral, conseguimos viver isso de maneira muito especial na nossa vida, gerando tranquilidade, gerando paz na alma, gerando tranquilidade no coração, ó Deus, que nos dão condição, nos dará condições de vencermos as tempestades, até que a calmaria se manifeste dentro de nós e em nossa existência. Então, Deus, eu peço que nesta hora o Teu Espírito Santo acalme essa tempestade em cada vida, acalme a tempestade em cada mente, em cada pensamento, em cada coração. Acalma, Senhor, e gera em nós, ó Deus, algo novo, a novidade de vida que o Senhor veio para nos dar, ó Deus, para que possamos ter a esperança em Cristo e por Ele. No nome dEle nós assim oramos, agradecidos. No nome dEle nós te louvamos. Amém, amém e amém.